aí, beleza? Beleza, quero te agradecer a presença novamente. Teve muitos pedidos, muitas pessoas gostaram muito da live de ontem. E quem perdeu a live, né? Falou, chama o Zanon de novo. Uma grande honra ter você aqui novamente. Eu queria que você fizesse um pequeno resumo, professor, de quem perdeu a live de ontem, né? Do início da sua carreira, os grandes mestres que te influenciaram, uma pequena síntese do começo, desde o seu pai, né, professor? Bom, vou tentar ser sucinto. Eu cresci perto de São Paulo, chamada Jundiaí, que é uma cidade muito industrial. E meu pai, que era metalúrgico, ele tocava violão nas Certo. horas vagas. Eu aprendi primeiramente com ele. Na verdade, eu me interessei por música clássica assim, antes de começar a tocar violão. Eu queria aprender a ler música, né? Ele me ensinou violão para que eu aprendesse a ler música. E depois dele, quando eu já tinha uns 13 anos, eu comecei a estudar com um professor que, graças aos céus, morava em Jundiaí, o professor Antônio Guedes. Eu não fazia a menor ideia, mas ele tinha sido aluno do Isaías Sávio. Na época que eu estudei com ele estava tendo uma retomada, assim, ele voltou a dar concerto, porque o Guedes também era metalúrgico, ele só dava aula de sábado. Mas ele era um fenômeno, ele é um fenômeno do violão até hoje, ele está com 82 anos agora. E eu estudei com ele dos 13 até mais ou menos os 16 anos, assim. Depois de um certo tempo ele começou a me ensinar a dar aula, assim. Eu ficava o sábado todo lá na escola onde ele dava aula e assistia às aulas dos outros alunos para aprender a ensinar também. Depois disso eu entrei para a USP, eu entrei na USP, mas para o curso de composição. Na época não existia ainda o curso de violão, né? Fiz 2 anos do que seria o da composição. Foi quando a gente fez um movimento para se criar o curso de violão lá e o Edelton foi contratado. Eu estudei com o Edelton por 2 anos e mais um pouquinho, assim. Antes, enquanto eu morava aqui em São Paulo, eu estudei por 1 ano e pouco com o professor Henrique Pinto, e cada um deles teve um papel fundamental assim na minha formação de diferentes formas, né? Depois que eu terminei a eu fiquei uns 2 ou 3 anos assim meio marcando toca, assim, até que eu consegui me mudar para a Inglaterra. Eu fui estudar na Royal Academy of Music, eu fiquei 3 anos estudando lá, e ao todo 11 para 12 anos morando direto na Inglaterra. Eu ainda tenho um vínculo muito forte, porque desde 2009 eu sou professor lá, sou professor visitante alguma vez a cada 3 meses da aula. Então eu mantenho o vínculo com a escola onde eu estudei e com as pessoas com quem eu estudei, né? Que é o Michael Lewin, é o Henrique Pinto da Inglaterra, de uma certa forma, e o Julian Brim, que na época era o professor visitante, que é a posição que eu ocupo agora. Sim, sim. Uma grande referência, né? Como é que foi esse encontro, Fábio? Vamos falar um pouquinho do Julian Green, né? Como é que foi a primeira vez que se encontrou? Como é que foi essa experiência? Para a gente ele era uma lenda, né? Porque ele só tocou no Brasil uma vez, em 1979, só no Rio de Janeiro. Eu não tinha nem começado a estudar violão direito ainda. Acho que foi justo no mês que eu comecei a ter aulas com o Guedes, assim, violão clássico mesmo, que eu ouvi foi dele. Então é engraçado que, sem eu saber, ele estava exatamente naquele mês tocando no Brasil, né? E, Nossa, e eu, na época, tocava muito no rádio, e você ia nas lojas de discos e tinha muito disco dele. Então, desde muito cedo, ele, o Sérgio Abreu e o Segovia foram grandes referências, porque eram as gravações que a gente encontrava. Mas como a gente nunca fato. via, parecia uma coisa assim, conto de fadas. Você ouvia o som dele e falava, como é que o cara tira esse som? É uma mágica, não é a mão, é o talento. Quer dizer, você não tinha nenhuma referência visual para saber como é que a coisa funcionava. Sim. Então, eu decidi estudar fora do Brasil. Um dos critérios assim para eu escolher um lugar para estudar era estudar com alguém que eu realmente tivesse muita afinidade. E claro que assim essa possibilidade do Julian é um atrativo muito forte. E no final deu tudo certo, porque na verdade eu fui estudar lá. Ele era um cara de dar muita aula, ele só tinha vínculo com a Royal Academy. Ele, a cada 3 meses, também dá uma aula, uma masterclass aberta, assim. No todo, assim, eu toquei para ele umas 7 ou 8 vezes, assim. E, e ver o cara de perto e ver ele ensinando, ele é uma pessoa bastante difícil, uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, impositiva, muito Temperamental? também um pouco temperamental, mas ele quer tudo do jeito dele. Ele é um cara muito controlador, né?
E quando Entendi. ele aula, ele escolhia as músicas. Então ele falava assim, 3 meses antes da aula, 2 ou 3 meses antes, que a aula ia ser sobre, digamos, sei lá, a Sonatina de Torroba. Então todo mundo tinha que estudar aquela música, daí você fazia um concurso de escola e quem era escolhido tocava para ele. Escolhiam 4 pessoas para tocar para ele. Ele Uhum. ficava um pouco quando a coisa virava pessoal, assim, sabe? Se alguém tinha um problema técnico assim para tocar, ele ficava meio, ele queria falar sobre a música. Ele sempre escolhia músicas que estavam assim na pauta para ele, por assim dizer. Ele estava tocando em recital ou estudando. Então ele tinha muito conteúdo, ele tinha muito a falar sobre a música porque ele estava envolvido com a música. Né? Então foi assim o trabalho com ele. Para mim foi um batismo de sangue antes de mais nada, porque tocar. Eu Sim. cheguei no primeiro mês do curso, assim, eu fui escolhido para tocar a Sonatina de Berkeley para ele. E era uma música que eu tocava fazia muito tempo, né? E foi demais, assim. Para mim, confirmou um monte de coisas em que eu acreditava, assim, como músico, como violonista, e talvez não tivesse muita coragem, assim, muita ousadia para fazer. Então, acho que, de uma certa forma, ter essas aulas com ele, mais assim do que um detalhe ou outro de interpretação, foi assim uma lição de ousadia, de ir atrás da tua maneira de fazer e não ter muito medo de fazer coisas que podem ser um pouco chocantes, que podem não. Entendi. Um pouco, você se desafiou também bastante, né, Fábio, com o Julian Green, né? Eu lembro, por exemplo, tocar o tema com variações do Barclay para ele, e tinha uma variação que terminava com um acorde seco, assim, estacado. Eu acho que eu devo ter tocado aquele acorde umas 80 vezes. Ele ficava assim, não é assim. Insistindo, ele ia descrevendo como que ele queria. Era um exercício de tentar entender o que ele queria chegar. E, de repente, eu pensei, puxa, é assim que a gente estuda. É assim que você tem Sim. que estudar. Imaginação de como quer que soe não ter aquela preguiça até, não, ou falta de ousadia de ir atrás do extremo de uma oportunidade. Então, tal isso. Até tem um duo, Fábio, do Julian Green com John Williams, né? Uhum. Eu fiquei pensando como é que esses dois conseguiram se juntar, porque são tão diferentes, eu acho, né, na concepção de tocar, né? Acho que foi a Eles amizade que juntou ali, porque musicalmente eu acho muito diferente. Você concorda, professor? eles são diferentes como pessoas também. Eles têm personalidades muito diferentes, mas o curioso é que eles são muito amigos. O Julian Uhum. agora ele está velho, muito doente, quer dizer, o John Williams é assim quase 10 anos mais novo que ele, né? Mas ele Sim. se visita ainda muito e tem assim muita afinidade de visão musical, apesar de tocarem de um jeito diferente. Eu sempre notei entre eles assim um respeito imenso assim de parte a parte. Uhum. Eu acho que ficariam tocando regularmente como um duo, porque daí quanto mais próximo você fica, maior a É, dissonância, né? verdade. Pessoalmente eles têm assim uma amizade muito forte. Isso Fábio, uma, você assistiu concertos no mundo inteiro. Assim, qual foi um violonista que te impactou, né? Que você realmente falou assim, claro que teve vários, né? Mas que te marcou sua carreira assim com relação à concepção musical. teve muitos, né, Ravi? Assim, eu poderia falar assim a primeira vez que eu ouvi o Du Assad ao vivo, eu não conseguia dormir depois. Eu, tanto ainda para tocar bem, para fazer um espetáculo desse nível, para mim foi um choque tremendo ouvir o Du Assad tocar. Ouvir o Sérgio Abreu tocar, mesmo numa situação informal, em casa, não foi um concerto nem nada, foi um impacto tremendo, assim, porque dá a impressão que a música saía do violão de uma forma até meio fantasmagórica, assim, não parecia que tinha alguém tocando. Imagina. Julian Green ao vivo, uma coisa que a gente não sabe, assim, não se dá conta, porque quando você vê o vídeo na internet, você está vendo só os melhores momentos, né? Mas ele tinha Sim. muitos altos, né? Mesmo dentro de um concerto. Tinha concerto assim que tinha música que falhava tudo, assim, muito esbarrão, sabe? Perdia às vezes até um pouco da fluência. Só que daí ele fazia um intervalo, voltava na segunda parte, tocava a música de um jeito que, de novo, você não conseguia dormir depois. É isso que para mim foi super importante ao vivo. Primeiro, assim, que a sonoridade dele é uma pancada tão grande, era uma coisa assim, você assistia numa sala.
Eu assisti várias vezes em salas diferentes. Eu devo ter visto ele ao vivo, sei lá, umas 15 vezes, pelo menos. Às vezes ele tocava em sala assim, de 1.200 lugares, sem microfone, na fila X. Era uma coisa assim, era uma estilingada a sonoridade dele. O John Williams também tem isso, mas de uma outra forma. A música, a sonoridade dele é mais natural, assim. Dá a impressão que ele está tocando forte, né? É tudo muito sem esforço. O Julian Green, não. Você percebeu que a estilingada dele era uma coisa muito intencional, uma flecha ao som do cara, né? Fábio, o Everton Gloden entrou, tá mandando um abraço aí para você. Everton Gloden. Aliás, ele vai lembrar de uma situação que nós assistimos juntos a um concerto do William Green no Wigmore Hall. Estava eu, ele e o Guilherme de Camargo. E não foi Conta pra gente. Assim, ele não saiu ileso de música nenhuma. Só que teve uns momentos ali que você leva para a vida inteira. Você ouviu o cara tocar, sei lá, o Nocturne, ou as valsas poéticas do Granados, ou a suíte compostelana do Monpou. Era uma coisa assim, realmente mágica. Não era violão para violonista, era violão para o mundo, sabe? Ele defendia a música. Você saía acreditando que as valsas poéticas eram a música mais linda da história do universo. Era uma coisa... Assim, só terminando a coisa do Julian Green, eu assisti o último recital oficial dele no Wigmore Hall em 2001, né? E assim, olha, eu voltei para casa e eu chorei, viu? Porque, sabe, quando pensa assim, olha a perda que eu vou ter agora, assim, eu nunca mais vou ouvir esse som, nunca mais vou ouvir alguém tocar desse jeito, inclusive porque é uma forma de tocar que está um pouco fora de moda. Acho que as pessoas não entenderam muito bem aquilo. Acho que vai precisar uma outra geração para reouvi-lo e entender direito o que aquilo quer dizer. Que ano que foi, Fábio? Foi 2001, foi novembro de 2001. Olha, eu fui aprendendo à medida que fui fazendo, viu, Ravi? Na verdade, eu não fui um cara muito rápido. Na minha geração, assim, eu acho que teve várias pessoas que deram um salto, assim, de ter uma presença internacional. O meu querido Everton é um deles, o Edelton é um cara que, apesar de não tocar muito fora do Brasil, as pessoas o reconhecem. O Paulo Porto Alegre é uma coisa excepcional, assim, você não faz ideia do quanto o Paulo toca, assim, e na época ele estava muito ativo, assim, né? O Marcelo Caiati era, assim, o cara que deu um salto muito rápido. O Marcelo é muito atirado. Você citou ele ontem, né? O Marcelo Caiati. Inclusive, ele tem uma coleção de violão, né? Muito boa também. Ganhou os 2 concursos mais importantes da época e ele sabia realmente como fazer as coisas, ele ia atrás. Enfim, ele... Só que daí dá a impressão que queimou o pavio muito rápido também. Ele ficou, assim, uns 6 anos só tocando em concertos fora do Brasil. Daí ele... E hoje ele trabalha no mercado financeiro, né? Ele é um grande investidor, né? Por isso que ele consegue ter esses violões, que se ele tocasse violão, ele não teria como comprar. Como é que tá, Fábio, o Marcelo hoje, você tem contato com o Marcelo? Bastante, a gente se fala quase toda semana. Ele voltou a tocar violão ou foi mais uma coisa que marcou ele ficou mais na coleção? Nunca parou de tocar violão. Esse que é o Nunca negócio. parou, né? Eu ouço ele tocando em casa, ele toca a mesma coisa que tocava 30 anos atrás. É uma coisa... Entendi. É um milagre. Um cara que tem, enfim... Porque não é que ele é um cara que tem outra profissão. Ele é, assim, um top player na outra profissão dele. E um mercado, assim, muito competitivo. Sim. Ele nas 2 coisas que ele escolheu fazer. Né? Você teve muito contato com o Edelton, que é o irmão do Everton, né? Do Everton Gloden. Como é que foi essa experiência com Edelton Gloden? Eu não sei se o pessoal já assistiu ontem, mas para mim eu estudei com ele na USP por 2 anos e foi um divisor de águas, assim, porque o Edelton é um músico muito, muito preparado, é um cara que ouve muito bem, que tem uma noção de ritmo, de forma, de fraseado muito sólida. Ele é um cara que ele tem princípios muito sólidos de interpretação musical. E muitas vezes a gente, quando você ficar bem, não é só formação histórica, você tem que ter... Se tem um cara que tem um bom... Então ele sabe realmente como transmitir esses valores de boa musicalidade, de bom preparo musical para os alunos. Então, para mim, foi uma coisa incrível. Foi uma coisa assim, bom, agora deixa um pouquinho o violão de lado. Como é que a gente faz essa música funcionar? Né? E daí, curiosamente, quando eu fui morar na Inglaterra, o Everton também morou lá por quase 2 anos. Ele morava, a gente se via toda hora. Então, acabei ficando mais próximo dele, assim, como afinidade, porque a gente estava parecido lá.
Fábio, vamos falar um pouquinho então agora da sua disciplina de estudo. Isso é uma coisa que todo aluno pergunta, né? Como é que será? Quantas horas o Fábio estuda por dia? Como é que é a preparação dele? Quais cordas que ele usa? As pessoas querem saber tudo, né? Então vamos por parte, senão você vai ficar louco, né? Como diria o Jack o Estripador, vamos por partes, né? Como por onde começa? Vamos começar a disciplina de estudos, né? Quantidade de horas, como você organiza isso? Olha, eu sou a pessoa com menos rotina do mundo, assim, de uma certa forma. Acho que isso aí é até meu ponto fraco como violonista. Eu passo períodos em que eu estudo muito pouco e fico mais... Na verdade, acho que não tem nenhum momento do dia, eu não consigo lembrar um dia da minha vida em que eu não, em que eu não tenha estudado alguma coisa referente à música. Mas muitas vezes eu tenho que estudar violão, entende? Então, o violão não permite esse tipo de coisa, né? É Eu acabo fato. tendo depois para compensar, não vou dizer a perda, né? Mas porque isso é uma coisa curiosa também, eu não tenho muita perda. Eu acho que eu tenho até uma perda de resistência, mas dizer que eu esqueço o que eu sei fazer, eu não esqueço. Eu fico, às vezes, se eu ficar um mês parado sem tocar, eu meio que retomo assim do ponto onde eu parei um mês antes, entende? É meio estranho isso, eu também não entendo direito. Na verdade, eu não me entendo muito bem como violonista. A rotina é meio variável, assim. Tem épocas Sim. assim que eu fico estudando muito pouco, acabo me dedicando a outras coisas. E tem época assim que me dá uns 5 minutos assim com o violão, eu fico estudando o dia inteiro que nem um alucinado. Uhum. É... Agora, no mundo ideal, no mundo cor-de-rosa, assim, o que eu deveria ensinar para os alunos e tento passar para eles é que você estude, assim, na medida do possível, 2 horas de manhã, 2 horas e meia, e mais 2 horas de tarde. Se você conseguir manter essa rotina de uma forma muito rigorosa, você consegue manter o que você já tem, melhorar o que você está estudando e ainda, se tiver um pouquinho de sorte, aprender um pouquinho além, entende? Tá? Menos que é só manutenção, você não cresce muito. Então você começa a fazer técnicas, você tem aquela coisa de ter um crescimento muscular, neuromuscular, que é muito importante, né? Agora, se Uhum. você quer tocar num alto nível e ter um grande repertório, quanto mais músicas você toca, mais horas você tem que cumprir, né? Cordas, qual que você recomenda, né, para essa tanto de aluno que está aí te assistindo, que é seu fã, que acompanha a sua carreira? Olha, eu não vou recomendar, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Cordas, Sim. inclusive, combinar com o teu instrumento, né? Não adianta você achar aquela corda maravilhosa, bota num instrumento diferente, ela não funciona. Às Eu vezes já o experimentei, violão pede uma corda, né? Cada violão pede uma corda. muitas vezes o próprio luthier, ele ajusta o violão tendo um certo tipo de corda em mente, né? Fato. Você tem que lembrar que quando você toca um instrumento de mais de 80 anos, você toca um house, um fleta, eles foram feitos para corda de tripa. Você acredita com corda de tripa, de uma certa forma, né? Mas, enfim, depois de muito experimentar, e olha, eu experimento tudo que tem de novidade, né? Nos anos 80, assim, a Savarez lançou um monte de cordas diferentes, cordas novas, depois apareceu a Hanabach, depois apareceu a Gali. Olha, tudo que cai na minha mão eu experimento. Mas depois de muito dar voltas e voltas e voltas e voltas, eu acabei me tornando um artista Augustine, que é a primeira corda que eu usei e que é a corda que a velharada usa, que é a corda que o Segovia usava, que o Julian Brin usava, que o Sim. Sérgio Abreu. Agostini, né? Uma vez eu fui numa loja em Londres e pedi Augustine Blue, né, Augustine azul. E daí o cara Ah, olhou para mim, essa muito aqui que você... incrédulo. Ele olhou para uma cara meio incrédula assim e falou: só tem duas pessoas que compram essa corda, você e o Julian Brin. Hoje em dia eu não uso mais azul, porque a Augustine passou por muitas mudanças e a Sim. corda mais parecida com o que era azul dos anos 70, 80 é a imperial, né? Então, às vezes, dependendo do violão, usa imperial ou a Regals, mas sempre com o baixo azul. Sim. Ontem teve muitas perguntas, Fábio, com relação a como os alunos podem ter aula com você. Existe um curso online onde eles possam se inscrever? Porque o que eu percebo é que tem muitas pessoas que estudam violão erudito, mas não tem uma direção.
não sabe se o ideal é seguir um certo compositor e fazer uma especialização, ou você ter um repertório eclético. Então, existe esse curso disponível para quem quer aprender a tocar violão ou pegar uma concepção musical de musicalidade com você, violonística? Olha, eu acho que hoje em dia você tem maravilhosos professores no Brasil e professores para atender todo tipo de gosto, né? Então, a primeira coisa, cada um tem que respeitar o seu professor. Uma vez que você escolhe um professor para estudar, dê crédito ao seu professor. Às vezes eu vejo, me manda e-mail, mensagem no Facebook, alguma coisa, falando: pô, Zanon, que música você acha que eu devo tocar? Bom, toca a música que seu professor discutiu com você, antes de mais. Uhum. Que música é boa para concurso? Eu não sei. Que concurso você vai fazer? Você vai fazer para ganhar? Ver como é que é, né? Você conhecer a pessoa, né? Então, assim, esse negócio, me dá uma dica. Eu acho que tudo de música, assim, não funciona por dica, né? Não, não funciona. Porque você tem que conhecer o perfil da pessoa, né, professor? Eu mantenho um meio reduzido de alunos regulares, né? Sim. Pessoas em cursos e tal. Aí muitas vezes a pessoa pergunta: você dá aula em particular, em privado? Sim, porque eu não sou vinculado a nenhuma instituição no Brasil, exceto a Sociedade de Cultura Artística. A Sociedade de Cultura Artística oferece bolsa de estudos para as pessoas que querem estudar não só violão, mas os outros instrumentos também. E uma vez por ano, assim, eu seleciono um ou dois estudantes para ganhar essa bolsa e estudarem comigo. O Paulo Martelli também faz parte desse programa, né? Uhum. Olha, não tem nenhum problema assim de dar aula. Eu não posso dar muitas horas de aula por semana, mas Sim, sim, claro. claro, eu vou querer conversar e ouvir a pessoa. Sentir Muitas um vezes eu não... pouco, né? Eu percebi que foi mais quem procurou foi mais o meio acadêmico. Pessoal É, da Alemanha que está estudando violão, mas que sente falta de ter um contato com a brasilidade do violão, né? Eu não sei se existe olha, essa terminologia. Né? sabe o que acontece, Ravi? Às vezes muita gente da própria Europa pede para estudar comigo. Inclusive, já tive dois alunos que vieram para o Brasil para ter aula particular comigo, né? É, porque me viram dando aulas ou dando masterclasses em festivais e coisa e tal. E tem uma coisa da maneira de ensinar que, olha, tem grandes professores na Alemanha, maravilhosos, e eu encaminho muitos dos alunos, muitos dos estudantes aqui do Brasil para estudar lá, ou na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Espanha, enfim. Você tem pessoas em quem eu confio demais e tal. O problema é que muitas vezes quando você entra numa instituição de ensino, um conservatório ou universidade, é, você acaba tendo que cumprir um roteiro que é muito engessado. E quando a pessoa chega às vezes com algum problema de formação, os professores são muito rigorosos com isso. E esquecem, talvez, um pouquinho da pessoa que está atrás do violão, entende? O aluno Uhum. brasileiro é o aluno europeu. Eu acho que a principal diferença é uma questão de É fato. formação cultural e educação fora da música. Então, muitas vezes a pessoa não tem uma mentalidade muito analítica, porque isso não foi desenvolvida no curso primário, entende? Não estou falando em música. É uma questão de formação intelectual mesmo. Então, você Sim. tem que compreender como está o aluno brasileiro. Porque se você vem com uma atitude muito imperativa, assim, não, você tem que cumprir, você tem que tocar assim, assim, não, 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 não. Educação do não funciona com o aluno brasileiro. O aluno brasileiro gosta de afeto, ele gosta do professor que se interessa por ele, que torce por ele, entendeu? Você tem uma relação só profissional, muitas vezes não funciona. Só que isso também acontece muitas vezes com um aluno alemão. Eu já tive um aluno que veio da Alemanha estudar comigo aqui por causa disso. Sim. Você tem os melhores professores do mundo dando na aula alemã. Você vem para o Brasil, né? Ele falou, cara, eu esqueci. Ele falou, eu cansei de ouvir não. Eu quero alguém que fala, pô, vai por esse caminho, entende? Sabe? Um cara que me aponta um caminho, não um cara que me proíbe de entrar num caminho. Então é meio por aí. Eu entendo quem quer ter aula com um professor brasileiro por causa disso. Entendi. Eu entendi o que você falou. Que não tem muita flexibilidade dentro de um conservatório, porque segue um sistema mais ali ortodoxo, né, engessado, e ele tem que seguir aquilo lá até para a formação dele, né? E ele É, sente um pouco falta dessa flexibilidade, um pouco do professor que preocupa com o aluno. sim. Eu dou aula na Royal Academy of Music. É uma das três maiores escolas, melhores escolas do mundo, assim. Quando você faz um ranking internacional de boas escolas de música, você tem assim
4 ou 5 que estão sempre nos 5 primeiros lugares. A gente está sempre o segundo ou terceiro. Tá? Então, é uma escola muito disputada, e eu estou trabalhando lá, eu pego uma classe de pós-graduação, todos os meus alunos já ganharam assim vários concursos internacionais, eles já vêm de grandes escolas, então eu estou trabalhando sempre com alunos de altíssimo nível, que assim, estão na beira de uma carreira internacional, entende? E eu sei o que é cumprir um programa. Quando uma pessoa está numa escola dessa, muitas vezes ela está com bolsa de estudos, ela está gastando recurso público, ela está gastando recurso dos pais, ela está fazendo dívida para estudar. E a escola tem um programa. Você não pode ter um diploma da Royal Academy of Music sem ter um nível mínimo de Tem que ter uma competência. disciplina. Você, como professor dentro de uma instituição, você não pode dar mole. Ah, tudo bem, sabe? Você não consegue tocar as bagatelas de Walton, não toca Greensleeves. Não funciona assim, cara. Se você não tocar as bagatelas de Walton, você não tem lugar naquela instituição. Então, Sim, é esse. fato. Né? Isso vai das escolhas também, né, Fábio? Se ele escolheu ir para a instituição, ele tem que seguir as normas, senão não tem sentido, né? O Brasil não tem uma cultura de avaliação. Muitas vezes a pessoa só é avaliada quando faz o TCC na universidade. Na Inglaterra, cada aula que eu dou, eu tenho que escrever um relatório. Eu tenho que dar nota para cada aula. É sério, né? Entra no currículo final dele e faz a diferença se ele vai simplesmente passar, finalizar o curso, ou finalizar com diploma, ou finalizar com distinção, e com mérito. Então, assim, tudo tem nota. Assim, a gente tem muito critério. Professor, como você vê, porque assim, quando o problema, quando você fala problema de base num aluno, você vê isso aí em brasileiros, você vê isso em americanos também, porque o americano tem na high school música, né? Então, o nível médio dos Estados Unidos não é muito alto, né? Assim, um país muito, enfim, com muitos recursos, e que é um país que tem as melhores universidades do mundo, assim, eu acho o nível médio lá muito fraco, assim. Você tem, claro, pessoas que no longo prazo acabam se destacando e tocando muito bem, mas o nível médio lá, na minha opinião, é inferior ao do Brasil, no violão. Entendi. Fábio, me fala um pouquinho, o que você está achando desse cenário dos compositores contemporâneos? Tem algum que está chamando a atenção? É uma pergunta até de uma internauta aqui, ou internauta, não consegui ver o nome, mas ele pergunta dos compositores contemporâneos, quais que estão no seu repertório, né? E que você mais teve afinidade atualmente. Olha só, música contemporânea, quer dizer, música com tinta fresca, que acabou de ser composta, né? Quando eu tinha 20 anos ou 30 anos, eu me dedicava muito mais a fazer estreias de música. Por duas razões. Primeiro, porque para você é novidade também, né? Para você. Fato. Segundo, porque você tem mais gana, tem mais tempo para aprender. E o vínculo que você tem com um bom compositor pode abrir algumas portas também para você tocar mais, para conseguir mais concertos, né? À medida que o tempo passa e você vai ficando mais velho, você também começa a pensar, bom, quantos anos mais eu vou ser capaz de tocar num alto nível, né? Que música que eu ainda não toquei, que eu ainda quero tocar. Então você começa a colocar na balança o que realmente vale a pena. Então, claro, nos últimos anos eu estudei muito menos música contemporânea do que eu estudava quando eu tinha 20 anos de idade, né? Então, assim, eu procuro sempre acompanhar, muita gente me manda música, eu prometo para todo mundo que me manda, se alguém está aqui assistindo, eu escuto, eu pego a partitura e leio, e tendo tempo e tendo alguma coisa para dizer, eu procuro responder, fazendo alguma crítica construtiva, se for o caso, ou simplesmente, obrigado, parabéns, você continue tentando, né? Tento me manter atualizado e entro assim na programação das melhores salas e dos melhores festivais que tem música contemporânea para ver quem são os compositores que estão começando a se destacar com menos de 30 anos, por assim dizer, para eu estar um pouco atualizado do que está rolando agora. E assim, Sim. cara, o leque de opções que você tem é uma coisa incrível. Você tem todas as linguagens, todas as abordagens possíveis, desde as pessoas mais conservadoras até os caras assim que o que eles estão fazendo não sei nem se dá para chamar mais de música, entende? Então você tem um leque muito amplo de possibilidades e eu tento me manter atualizado. O que eu estou fazendo agora, assim,
Eu quero me falar com compositores mais novos. Claro que é muito bonito você encomendar uma música, sei lá, do George Benjamin ou do Marlos Nobre, mas cara, Já eles viraram sabem. clássicos, né? Eu quero descobrir o cara que vai ser o George Benjamin daqui a 20 anos, né? E, assim, ilustrando, teve uma vez, quando eu era estudante na Inglaterra, eu fiz um concurso que era um concurso de música contemporânea. Inclusive, eu fui classificado, coisa e tal. E um dos caras que também foram classificados era um pianista de 17 anos que se chamava Thomas Adès. Thomas A-D-E-S. O Thomas Adès agora é o mais requisitado do mundo, assim. Ele tem uma fila de encomendas de mais de 5 anos, de coisas grandes, para orquestra, ópera, sabe? Ópera esse ano. Fantástico. E é um cara que eu conheci com 18 anos, e na época ele era só pianista, entende? E eu fico pensando, cara, pô, se eu soubesse que ele ia ser 10, uma música para ele quando ele tinha 17, 18, entende? Incrível isso. Com quem é novo. E às vezes você erra. Você acredita num cara porque você ouviu uma música que te impressionou e a carreira subsequente dele não é tudo aquilo. Mas... Não segue uma constância, né, Fábio? É verdade. Tem um CD seu que eu comentei ontem, né, que eu acho impressionante, que é de Scarlatti, você tocando Scarlatti, né? Eu fiquei um pouco curioso como foi a gravação daquele CD, porque é de uma integridade, de uma sonoridade, eu não estou falando isso para te agradar, não estou falando isso, é porque é fato mesmo, né? Eu lembro até que o meu professor, o Eduardo Meirinhos, ele me deu de presente, ele autografou, falou, ó, escuta isso aqui para você aprender o que é música, dando bronca em mim, né? Porque o Eduardo é um craque, né? Ele é um grande violonista. Quando eu fiz o FG com ele lá em Goiânia. Tem uma história engraçada, porque eu sempre gostei muito de Scarlatti, é um compositor que vem com uma certa facilidade para mim. E eu dei um recital em Londres, e o cara que era meu produtor na época, ele foi assistir, e ele ligou para o dono da gravadora com quem eu trabalhava, e falou, cara, o Fábio tocou um Scarlatti ontem aqui, que foi uma coisa, a gente precisa gravar isso aí. Então, na verdade, não foi nem ideia minha, né? Eu tocava o Scarlatti porque eu gosto da música. Daí, quando aquilo ali se materializou, eu fui numa biblioteca. Eu morava em Londres na época. E eu peguei, assim, os 17 volumes, assim, da obra completa. Levei para casa. E foi, assim, o mês mais divertido da minha vida, assim. Porque eu fiquei, assim, lendo cada uma das sonatas e separando aquelas que eu achava que ficavam bem no violão. Inclusive para fugir daquelas que todo mundo toca, né? Sim. E eu separei umas 90, assim. Daquelas 90 eu acabei transcrevendo umas 30. E no disco acabaram entrando 13. Daí... Tanto que no final, quando eu publiquei essas transcrições, eu publiquei 30, porque eu tinha feito 30 mesmo. Né? E foi o mês mais divertido da minha vida. Scarlatti, assim, é uma pessoa inteligentíssima que nunca vai mostrar para você quanto que ele é inteligente. A música dele sempre soa agradável, fácil e tal, mas ele é um compositor cruelmente inteligente. Assim, Eu lembro que o Eduardo falava para mim assim, olha como o Fábio trabalha as vozes, né? Porque... eu tinha o quê? 19 anos, não tinha essa concepção de orquestra no violão, né? Eu queria tocar, e ele falava, olha o trabalho que ele faz em cada voz. Eu lembro disso. Que legal. Então, esse disco aí, olha, se você escutar de novo, é o meu disco mais feliz, assim. Foi um trabalhaço para gravar, eu lembro assim, mesmo. Um problema na mão, assim, eu tive que gravar em duas temporadas diferentes, eu não fiz tudo de uma vez. Na mão esquerda? Na direita. Na esquerda? Direita? Ah, sim. Porque tem todos aqueles trinados de corda adjacente. Sim. Começa a forçar demais essa técnica, ela começou a minha mão começou a ficar esquisita, assim. E eu parei um mês de tocada e eu voltei e gravei o resto. Acho que tinha a ver também, foi uma época que eu tive um problema de coluna, assim, mas enfim, eu acabei terminando o disco e assim, eu nunca fiz um trabalho que me deixasse tão feliz. Assim. Não, é uma obra-prima, né, Fábio? Uma obra-prima. Não invalidando os outros são fantásticos também, mas esse tem uma estrela aí, esse CD, impressionante. Quem quer adquirir,
Fábio, a sua discografia, né? Não só a sua discografia, como as publicações que você fez, as transcrições de Scarlatti. Como é que faz para as pessoas terem acesso a comprar esse material? Isso aí dá para comprar na Amazon, né? É publicado pela Mel Bay, que é uma editora bastante grande. Eu acho que no Uhum. momento imprimir por encomenda, né? Eu acho que eles não fazem mais uma tiragem inteira. Mas está totalmente disponível e eu acho que é possível comprar também o download. Então é procurar pela editora mesmo. Dá uma busca Scarlatti, Fábio Zanon, vai aparecer ali a Ok. editora. Na internet dá para Uhum. comprar. O que você escuta, Fábio? Foi uma pergunta que eu escutei muito ontem, né? O que será que o Fábio Zanon escuta em casa? Será que ele escuta violão, ou ele vai escutar orquestra, ou é jazz? Muitas perguntas sobre isso. Cara, eu tive uma discussão com minha filha sobre isso essa semana. Eu escuto de tudo, na verdade. Eu não escuto sertanejo universitário, mas assim. Mas a gente escuta assim, né? É só você entrar no táxi que você escuta, né? Mas é... Agora, se você me perguntar o que realmente faz na minha cabeça, cara, eu realmente gosto de música clássica. Eu escuto para me instruir, eu escuto para me tornar uma pessoa melhor, eu escuto para me divertir. Eu escutando Scarlatti ou escutando uma sinfonia de Haydn, eu morro de rir. Eu acho aquilo assim uma música engraçada, uma música divertida, humor, com humor fino. Eu acho que, assim, se você pensar que a música clássica é uma coisa que vai do século XIII até hoje, entendeu? Até a música que foi escrita É ontem, você tem fantástico, é. como é que eu vou dizer, uma amplitude de expressões e de situações estéticas que foram cobertas, que é uma coisa alucinante, né? Você não tem nenhum tipo de música em nenhuma outra cultura que vá tão longe. Agora, Não, não você tem. tem do Brasil, que é a MPB, e é o choro. Você tem a música clássica dos Estados Unidos, que é o jazz. Você tem a música clássica da Índia, que é uma coisa maravilhosa. Francamente, eu escuto de tudo. Eu conheço muito bem MPB. Eu ensino violão para meus filhos, eu ensino música pop, eu ensino música, sabe, do Bruno Mars. Eu não tenho nenhum problema de escutar Bruno. Eu acho a música muito boa, na verdade. Assim. Agora, cada macaco no seu galho, né? Assim, é uma música Sim. para um determinado tipo de situação, mas para mim, pessoalmente, com aprimoramento pessoal e por gosto mesmo, eu gosto de Beethoven. Fábio, já teve alguma circunstância que te faz perder um pouco a paciência? Não é perder a paciência, o que te irrita um pouco quando você está vendo alguma pessoa tocando uma peça que está um pouco além das capacidades dela, ou uma interpretação que te... Não é a palavra irritar, né? Mas o que te incomoda um pouco, às vezes, numa interpretação violonística? Estuda de uma forma meio descuidada, a primeira coisa que sofre é o ritmo. E muitas Uhum. vezes não é isso. Quando a pessoa escolhe uma música que está muito acima da capacidade dela, não é que a música, não é a dificuldade não é o problema. Eu não tenho problema de ver uma pessoa que toca com dificuldade. O Julian Bem tocava com uma puta dificuldade. O que estraga tudo é o ritmo. A pessoa Uhum. não consegue tocar no tempo porque está sempre lutando com a dificuldade digital, né? Então isso é a primeira coisa que me irrita muito. A outra coisa que me irrita é a pessoa que trata a partitura como se fosse um livro de instruções, assim. Ela toca tudo certinho do jeito que está escrito, apaga as notas no lugar certo e faz o acento no lugar certo. Só que escuta, parece que é uma pessoa que está lendo um texto em uma outra língua e a pessoa não entende a língua. Ela Uhum. tem uma falha com aquilo. Dá a impressão que não Uhum. tem... Isso não cria... A partitura não é um livro de instruções, põe o dedo aqui e segure por 2 segundos. A partitura é um retrato. Eu acho que no violão isso aí pode ser um pouco agudo, sabe por quê? Porque muita gente tem dificuldade de leitura, né? Uhum. Mas você tem muita gente ainda no violão que tem uma leitura à primeira vista muito fraca, ou às vezes assim, a vida inteira fica com uma leitura muito fraca. E se você não tem leitura, a partitura sempre vai ficar parecendo como um hieróglifo para você. Você tem que primeiro decorar as notas e tal, para depois conseguir ver se aquilo cria uma frase, cria uma forma musical, cria um gesto musical. E para mim, assim, a partitura nada mais é do que um retrato muito imperfeito do que é um gesto musical. Pede para ele tocar, pede para ele tocar.
Você está tocando no Rubio, Fábio? É no Rubio? Fischer. No Esse é o Fischer? Fischer. Que som maravilhoso, né? Vamos ver esse violão? Olha só. Que roseta linda, né? É. A cabeça dele não é a cabeça mais conhecida do Fischer. Ele é de 80, não tinha adotado, porque a cabeça do Fischer costuma ter aquelas folhinhas, né? Sim, aqueles detalhezinhos, é. Esse aí, o outro eu achei o som mais grave, né? O Rubio, né? Esse já é um som mais temperado, né? Eu estou em outra sala também, né? Ah, sim, sim. Mas acho que sim, esse aqui é um violão mais... Ele tem primas muito brilhantes. As primas brilhantes, é verdade. Será que você pode repetir o Mione de ontem, que o pessoal está pedindo para tocar novamente? Tá bom. Eu não gosto de fazer comparações, né? Mas eu assisti uma vez o Nelson Freire no Teatro Municipal de São Paulo, e eu lembro que a música dele levava a um estado de espírito de contemplação, né? De você acaba se envolvendo de uma forma almática, né? E você consegue fazer isso no violão. Isso tem muito a ver com a percepção musical, né? A entrega do violonista também ali, né, Fábio? Eu precisaria estudar muito mais para poder ser comparado ao Nelson, né? Assim, você tá falando, Não, tão ali, viu? É.
O nosso Obrigado. reloginho começou aqui, Fábio. Eu quero te agradecer a sua presença. Obrigado, E gente. Estou estudando. obrigado, parabéns aí, viu? Valeu, Ravi. Até mais. Grande honra estar com você, professor.